Boa tarde. Hoje estamos no restaurante Vila Fiori para gravar o segundo episódio deste podcast. O tema é ansiedade. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Aposta em Ti. O meu nome é Teresa Silva e este podcast é para ti. Já sabes, aqui falamos dos desafios que enfrentas no dia-a-dia sem fingir que está tudo bem, quando não está. Hoje temos como cenário o restaurante Vila Fiori, que convida a uma pausa e por isso perfeito para falarmos sobre um tema que afeta cada vez mais os jovens, a ansiedade. Quero desde já agradecer à Dona Fátima Costa por nos receber neste espaço tão relaxante e bonito. No episódio de hoje recebemos a psicóloga da Profitecla, Karina Pereira, que desde cedo percebeu que o seu caminho passaria pela psicologia. Na altura, sem orientação vocacional especializada, arriscou ciências sociais e humanas. Com a meta já definida e com a certeza de que faria o exame de psicologia para ingressar na universidade, a reestruturação das regras de acesso ao ensino superior quase deitaram por terra todo o seu trabalho. Contudo, a certeza de que o futuro passaria pela área da psicologia foi mais forte que a ansiedade que na altura a tomou de assalto e que quase a impediu de seguir o seu sonho. Karina Pereira é mestra em Intervenção Psicológica, Educação e Desenvolvimento Humano, na vertente da intervenção precoce, com especialidades aprovadas na Psicologia da Educação e Clínica. Ao longo dos 12 anos nos contextos educativo e clínico, tem vindo a afirmar-se como uma profissional empática e dinâmica. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço. Vamos lá a isto. Começo por esta questão base. O que é exatamente a ansiedade? Ora bem, a ansiedade é nada mais nada menos que uma resposta do nosso corpo e da nossa mente a uma situação que é percebida como uma ameaça. Não é? É quase como um mecanismo de defesa. É o nosso corpo, a nossa mente, o nosso organismo que entra em alerta. E essa alerta exige uma resposta de luta ou fuga. E normalmente é de fuga. Claro. Quando é que a ansiedade começa a ser um problema? Vou começar ao contrário. Quando é que a ansiedade é normal? Porque praticamente todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade é normal, por exemplo, perante uma apresentação oral. Temos que falar em público. Ou seja, é proporcional ao nível daquilo que é exigido de nós. Claro. Sentimos aquele nervoso miudinho, não é? Ficamos com a voz um bocadinho trêmula, suores frios, mas terminando a situação, termina a ansiedade, não é? E temos aquela sensação de alívio, de conforto. Quando é que ela deixa de ser normal? Deixa de ser normal quando essa sensação não passa. Passa a ser intensa, é muito frequente, não tem um motivo claro, começa a ter implicações no nosso trabalho, nos estudos, nas nossas relações. Aí sim ela deixa de ser normal. Os jovens hoje em dia estão mais ansiosos? Sim, estão. E essa é uma questão muito importante. Há uns dias saiu um estudo que foi divulgado pelo Jornal Expresso e pela agência Lusa. Eu até vou recorrer aqui às minhas cábulas, porque diz que numa escala que vai de menos 100 a 200, o quociente de saúde mental médio dos jovens portugueses está próximo de 40. A média global é de 36, ou seja, nós estamos ligeiramente acima. Isto é uma tendência global. Sim. E nós estamos a acompanhar essa tendência. O estudo diz-nos que os jovens entre os 18 e os 34 anos experienciam desafios de saúde mental clinicamente mais significativos comparativamente à população acima dos 55 anos. E este estudo foi feito em 84 países e Portugal está em 46º lugar. Portanto, sim, isto comprova que os jovens hoje em dia estão mais ansiosos. O que é que pode causar ansiedade? O que é que pode causar ansiedade? Em primeiro lugar, a ansiedade não surge do nada, ela é alimentada. E é alimentada por fatores ambientais, fatores biológicos, fatores psicológicos. Por exemplo, um jovem que cresce num ambiente familiar ansioso. O pai é muito ansioso, a mãe é muito ansiosa. Isto é quase efeito dominó, não é? Há uma sensibilidade maior do sistema nervoso, há uma predisposição genética maior para esse jovem também desenvolver essa perturbação.
Por exemplo, se cresce num ambiente onde há dificuldades financeiras, ou se há demasiada exigência a nível escolar e a nível de formação, demasiado perfeccionismo, o jovem vai começar a desenvolver aquele medo da crítica, não é? O medo do julgamento, de comparação. Isso também ajuda a que ele desenvolva sentimentos de ansiedade, sim. As redes sociais também podem influenciar esta doença? Sim, claro que sim. Elas não causam ansiedade, mas ajudam a que ela se desenvolva, não é? Nós postamos alguma coisa na rede social, estamos à espera de quê? De validação, estamos à espera de saber se ela foi visualizada, quantas vezes foi visualizada, quantos likes teve a visualização. O que é que isto causa? Ansiedade antecipatória, porque eu vou colocar e não sei quem é que vai ver, e se não tiver as visualizações que eu quero, causa medo ou rejeição, porque não foi visto por aquele número de pessoas que eu estava à espera. Não é? Isto, obviamente, que alimenta o sentimento de ansiedade e estas sensações de ansiedade que vão sendo sentidas. Eu esqueci-me de referir uma questão muito importante, mas que também está aqui relacionada, que depois é a falta de sono, não é? Quando nós protelamos a hora de dormir, por exemplo, porque estamos nas redes sociais a ver o que é que está a acontecer, se as nossas visualizações estão a aumentar, não estamos a dar descanso à nossa mente. E uma mente que não descansa é uma mente ansiosa. É possível sofrermos de ansiedade e não nos apercebermos disso? É possível nós sofrermos de ansiedade e não nos apercebermos disso. Porquê? Porque muitas vezes nós somos funcionais, nós somos organizados, nós somos perfeccionistas, nós somos produtivos, respondemos àquilo que nos pedem, fazemos uma apresentação oral e associamos o nervosismo, os ataques de pânico, os ataques de ansiedade só àquelas pessoas que têm ansiedade diagnosticada. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma perturbação de ansiedade generalizada, para ela é normal ser perfeccionista, não é? É normal ter sempre tudo organizado, é normal ser muito responsável, portanto, isto acaba por ser um bocadinho camuflado e não ser percebido como sendo ansiedade, é a ansiedade disfarçada. Pois. Quando é que devemos procurar ajuda? Quando é que devemos procurar ajuda? Devemos procurar ajuda quando a ansiedade começa a interferir com a nossa vida, quando nós começamos a evitar situações. Eu começo a evitar sair com os meus amigos porque estar num ambiente muito movimentado causa-me ansiedade. Eu começo a evitar ter relações porque tenho medo de reagir de determinada forma, mais irritada, mais reativa, e que isso cause conflitos nas minhas relações. Quando tenho sintomas físicos frequentes, taquicardia, dor no peito, tensão muscular, problemas gastrointestinais sem causa médica aparente, quando as crises são repetidas, quando tenho frequentemente crises de ansiedade, tenho uma preocupação diária, constante, pensamentos sempre repetitivos do que é que vai acontecer, o que é que eu faço. Ou seja, há aqui uma regra. É frequente, dura semanas ou meses e tem impacto na tua vida, então sim, deves procurar ajuda. A ansiedade também prejudica os relacionamentos? Sim, claro, e também por estas questões que eu fui falando, não é? Porque muitas vezes a ansiedade não é compreendida pelo outro, ou não é gerida, ou não é comunicada, não é? Sim. É sentida no sentido de está tudo bem, estás distante, não me respondeste-me seco, então as coisas não estão bem, foste sair com os teus amigos em vez de estar comigo, alguma coisa não está bem, ou seja, é necessária uma validação constante, estamos sempre à procura de confirmação de que as coisas estão bem, de validação da outra pessoa. Isto o que é que pode dar a entender ao outro? Que não confiamos na pessoa, não é? Que leva ao desgaste, à desconfiança e muitas vezes aos conflitos, não dá abertura para falarmos abertamente sobre o que é que está a acontecer entre nós, um controle excessivo muitas vezes, de parte a parte. E claro que isto alimenta
a ansiedade dentro da relação e alimenta depois o degradar dessa relação, obviamente, sim. Sem nos dar nomes, pode-nos falar de algum caso de ansiedade que tenha acompanhado? Os casos que eu acompanho vão muito neste seguimento do excesso de controle por parte da pessoa que é ansiosa, o excesso de confirmação do outro, estar constantemente a cobrar ao outro a atenção, cobrar se está tudo bem, saber onde vou, onde estou, com quem estou, o que faço, pegar numa pequenina coisinha do dia a dia, fazer daquilo uma tempestade, ou seja, uma pequena situação é uma grande confusão, um grande problema, porque a pessoa está reativa, está irritada, está com baixa tolerância ao erro. São precisamente nessa ordem de acontecimentos que vão acontecendo os casos que eu acompanho. Okay. Qual é a diferença entre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico? Ora, uma excelente pergunta. Uma crise de ansiedade normalmente tem um gatilho, ou seja, tem um motivo. É quase como se fosse a ansiedade que eu sinto diariamente, mas que naquele momento foi intensificada. Intensificou-se por um motivo concreto. Eu tive um teste, eu tive uma apresentação, eu tive um problema financeiro e durante aquele momento eu tive um maior número de sintomas e mais intensos da minha ansiedade, não é? Uma respiração mais ofegante, uma sensação de inquietação, pensamentos que não passam. E normalmente passa ao fim de umas horas, ao fim do dia ou quando a situação termina, okay? Há uma quebra. O ataque de pânico não. Um ataque de pânico surge normalmente sem aviso prévio. Não há um motivo que a pessoa consiga identificar. Está a acontecer isto, então eu tive um ataque de pânico. E é muito mais em excesso, ou seja, muito mais intenso. Normalmente as pessoas têm ataques de pânico e os ataques de pânico normalmente estão associados a pessoas que têm perturbação de pânico. Normalmente não acontece se não houver a perturbação, mas pode acontecer. As pessoas relatam que têm a sensação de ter um ataque cardíaco, porque a sensação do ataque de pânico é a sensação mesmo iminente de falta de ar, aquela taquicardia muito intensa, não conseguir gerir, controlar o corpo. Qual é a principal diferença aqui? É que passa normalmente em 10, 20 minutos, porque atinge um pico e depois desce. Okay. É muito comum estarmos com um amigo e ele sentir uma crise de ansiedade. Eu acho que os jovens que nos podem estar a ouvir já devem ter tido pelo menos um amigo que passou por essa situação e não sabiam como é que ajudar. Por isso pergunto-lhe, o que é que nós podemos fazer para ajudar alguém que esteja a ter uma crise de ansiedade? Em primeiro lugar, transmitir confiança e segurança, não é? Porque a ansiedade é contagiosa. Se nós não transmitirmos segurança e confiança, muito facilmente ou nos deixamos contagiar e são duas pessoas a sentir um ataque de pânico, ou então pioramos a situação do nosso amigo. Portanto, um tom de voz firme, monocórdico, num tom que não seja muito elevado, oferecer segurança, eu estou aqui, estou contigo, não te vou deixar até isto passar, tenho a certeza que isto vai passar. Ou seja, validar o que a pessoa está a sentir e nunca dizer isso não é nada, ou deixa-te de coisas, o que estás a sentir, há pessoas muito piores que tu. Claro. Ou seja, validar o que o outro está a sentir. Exatamente, validar o que o outro está a sentir. Técnicas, posso dar algumas técnicas? Então eu agradecia. Eu acho que eu e quem está a ouvir. Por exemplo, eu estar com a pessoa a dizer-lhe que calma, estou aqui contigo, respira comigo. Vá lá, vamos respirar, inspirar, respirar. E respirarmos mesmo com a pessoa. Damos-lhe uma mão fechada e pedimos-lhe para ela soprar as nossas velas. E sopramos uma vela, sopramos uma segunda vela, uma terceira vela. Quando chegamos à quinta vela, a pessoa vai estar obrigatoriamente mais confortável, porque os níveis de dióxido de carbono foram restabelecidos. Isso ajuda a acalmar. Uma outra estratégia, mas que nem sempre dá, é dar um cubo de gelo à pessoa. Não é? Porque a sensação de ter que lidar com aquele elemento externo que chegou ao nosso corpo vai obrigar a mente a desligar e a prestar atenção a essa sensação.
Se estamos num sítio com escadas, podemos convidar a pessoa a subir ou a descer as escadas connosco, porque ela vai ter que coordenar os movimentos para subir e descer, então desbloqueia o cérebro, obriga o cérebro a descentrar daquela situação e a concentrar-se no descer e subir para não cair, e baixa os níveis de adrenalina. Também há a técnica da ancoragem, que é: diz-me 5 coisas que consegues ver, 4 que consegues tocar, 3 que consegues cheirar, 2 que consegues ouvir e 1 consegues tocar. Pronto, ou 1 consegues ver. Também é uma técnica que ajuda a descentrar o pensamento, obriga a pessoa a concentrar-se em algo que não é aquilo que a está a assombrar naquele momento. Sim. E se nós estivermos a ter uma crise de ansiedade, há outras estratégias que podemos ter que não nos tenham dado a conhecer? Sim, porque ajudar o outro basta estar presente, não é? É sobre estar ali, estar a dar apoio. Quando somos nós, é regulação interna, não é? É um trabalho muito interno. E então, o que é comum nós fazermos é tentar parar isto agora. Não, eu vou parar com isto agora. O que é que o nosso corpo vai oferecer? Resistência à adrenalina. Isto vai aumentar o ataque de pânico ou de ansiedade, porque nós não estamos a conseguir controlar. O corpo não está a fazer aquilo que nós estamos a mandar, não é? Aumenta os níveis de adrenalina, aumenta o ataque, a crise. Devemos, para além de também falar connosco próprios, como se estivéssemos a falar com um amigo, dizer: ok, isto já me aconteceu mais vezes, eu sei o que é que isto é, eu sei que isto vai passar. Podemos também fazer respiração fisiológica, fazer, por exemplo, 2 inspirações seguidas, depois uma inspiração mais longa, não é? Para também restabelecer aqui os níveis de dióxido de carbono, e lembrarmos do tempo. Como eu disse há bocado, 10, 20 minutos. O nosso corpo não vai estar no pico indefinidamente, ele vai ter que baixar. Se nós nos lembrarmos que aquilo vai passar, automaticamente nos vamos tranquilizar a nós próprios e vamos ficar mais relaxados, não é? Também podemos usar a técnica do cubo do gelo, da ancoragem, mas estando sozinhos, não tendo alguém ao nosso lado, às vezes é mais difícil, portanto passa muito pela regulação interna, não é? Já agora, nós podemos não ter o cubo de gelo connosco, mas se tivermos, por exemplo, uma garrafa de água fresca, também pode ser, sim, molhar a cara, sim, molhar-nos, ou seja, ter uma reação externa que o nosso corpo não está à espera, porque o nosso corpo ativou um mecanismo de defesa, de sobrevivência, não é? E se nós o assustamos, ou se lhe darmos algo que ele não está à espera, ele vai ter que reagir. Claro. E ou seja, estamos a dar a pôr um travão ao nosso corpo e a dar-lhe algo mais para ele se entreter. Sim. Por fim, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos jovens que nos estão a ouvir? Algo que eu tenha ajudado ou gostaria de ter sabido mais cedo na sua vida? Acima de tudo, o que sentimos naquele momento é válido, e não quer dizer que esteja alguma coisa de errado connosco, não é? Sim. A ansiedade não é uma fraqueza, como eu já disse, é o sistema nervoso a ativar-se e a tentar proteger-nos. Claro que às vezes um bocadinho de forma mais exagerada, não é? Mas é a maneira que nós temos de nos proteger, que cada um tem de se proteger. Pedir ajuda não significa fraqueza, significa maturidade, não é? Claro que sim. Porque é um ato de coragem pedir ajuda, porque o nosso valor não está na confirmação do outro, nas visualizações que eu tenho, nas notas que eu tenho, não está nas comparações que eu faço com o outro, e o que nós sentimos neste momento não define quem nós somos. Portanto, neste momento nós precisamos de apoio, de descanso e de ferramentas certas. Isso aprende-se. Sim. Nós aqui falamos de ansiedade e a verdade é que ela pode nos fazer sentir sozinhos, mas há sempre alguém disposto a ouvir. Se precisares, podes contactar a linha de aconselhamento psicológico através do 808 24 24 24 e selecionar a opção 4. Está acessível 24 horas por dia. Tens também a SOS Voz Amiga pelos números 213 544 545, 912 802 669, entre outros, disponíveis diariamente das 3h30 à meia-noite e meia. O Telefone da Esperança presta apoio todos os dias, das 16 às 22 horas, através do 222 030 707.
O SOS Estudante funciona todos os dias para todos e todas que precisam, entre as 20 e a 1 hora, exceto em períodos de férias escolares, pelos números 915 246 060, 969 554 545 e 239 484 020. Podes ainda ligar para a voz de apoio, disponível das 21 à meia-noite, através do 225 50 60 70 ou mais 351 225 50 60 70, se estiveres fora de Portugal. Também disponibiliza apoio por e-mail, chat, chamada de voz pela internet e pessoalmente. Mais informações em vozdeapoio.pt. O telefone da amizade está disponível através do 228 323 535 ou do e-mail jo@telefoneamizade.pt. Podes encontrar estes contactos no final do episódio. Tal como a doutora Karina estava a dizer, pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem e é muito importante reforçarmos isto agora que estamos a terminar o episódio. E olha, quero agradecer-lhe por ter estado presente e dado-nos todos estes esclarecimentos que eu acho que muita gente vai agradecer. Espero que tenha sido útil. Acho que sim. E obrigada a ti que viste este episódio. Espero mesmo que tenhas gostado e já sabes, aposta em ti.